Olá, bom dia. Se você participou da devocional conosco às 9 horas, bom dia outra vez. Você que está entrando no nosso canal agora, bom dia. Já tomou aquele café da manhã de domingo? Ainda está sonolento? Já chamou a garotada para a sala ou para o local onde você costuma assistir às nossas aulas? Separe esse tempo, nós vamos gastar aqui uns 40 minutos até quase uma hora conversando. Você vai estar assistindo, escutando e eu vou estar aqui falando, de vez em quando bebendo uma águazinha para poder refrescar a garganta. Essa é a aula 19 sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua história e o seu governo. É a nossa última aula do curso Fundamentos da Fé, que nós começamos lá em fevereiro. A pandemia nos pegou no meio do caminho e desde então nós temos feito essas aulas aqui pelo YouTube, neste canal. Este é o canal IP de Vila Nova. Nós te convidamos a fazer parte conosco desse grupo, dessa comunidade. Aí acima você vê uma fotografia do nosso templo que foi inaugurado em agosto de 1977, há muitos anos atrás. E somos a Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova, no mês de junho, está completando 74 anos de fundação. No dia 11 de junho de 1946, começou-se o trabalho aqui na Vila Nova. E você é nosso convidado para participar. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a nossa última aula. Depois tem uma provinha que vocês que estão matriculados na classe vão receber para fazer. E o conselho, na próxima reunião, marcará um dia e uma forma para nós entrevistarmos aqueles irmãos que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Uma forma que seja aceitável para os padrões desse tempo de pandemia de Covid-19. Vamos lá então, vamos começar. Eu quero tratar sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Este selo que está aparecendo aí foi o selo que a IPB lançou o ano passado para as comemorações dos 160 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui no nosso país. Então, a história do presbiterianismo ela tem uma linha histórica que é importante a gente repassar. O presbiterianismo ele começa, na verdade, com John Knox, na Escócia, em 1554. Nós somos calvinistas, doutrinariamente falando, mas Calvino não fundou a igreja presbiteriana. A igreja de Calvino, em Genebra, na Suíça, se chamava Igreja Reformada. Era só esse o nome. Quando John Knox começou a reforma religiosa na Inglaterra, ele não usou a nomenclatura que Calvino usava em Genebra. Ele usou a nomenclatura de Igreja Presbiteriana. A razão por que o nome é presbiteriano tem a ver com a forma de governo que nós adotamos e que nós achamos ser bíblica para conduzir a igreja. Então, John Knox é o iniciador do presbiterianismo em 1554, na Escócia, 3 anos antes de Villegagnon vir aqui para o Brasil tentar fundar a França Antártica e trazer um grupo de 2 pastores mais 12 huguenotes, que eram calvinistas franceses, para se estabelecer aqui no Brasil, que não deu certo. Um outro marco da história do presbiterianismo é a promulgação da Confissão de Fé de Westminster em 1648 pelo parlamento inglês. A Inglaterra, por 6 meses, adotou a Confissão de Fé de Westminster, que tinha uma forte conotação, que tem uma forte conotação calvinista e que tem na sua forma de governo um cheiro de presbiterianismo. A Inglaterra, que na sua maioria naquela época era anglicana, não aceitou isso, deixou a Confissão de Fé de Westminster de lado, e os escoceses então adotaram a Confissão de Fé de Westminster como a sua confissão de fé, o seu resumo de doutrina cristã.
Em 1706, o presbiterianismo chegou nos Estados Unidos com um pastor chamado Francis McCamey. Neste ano, ele fundou a primeira igreja presbiteriana nos Estados Unidos. No mesmo ano, foi formado o primeiro presbitério. E então, em 1861, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, se dividiu, então, formando a PCUS. Nessa época, que foi a época da fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, haviam duas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, a PCUSA, igreja que enviou Simonton para o Brasil, e em 1861, quando Simonton estava aqui no Brasil, surgiu a PCUS, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A PCUS é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. E a PCUS enviou seus primeiros missionários para o Brasil em 1869, sendo o Morton e o Lane os seus primeiros missionários. Edward Lane. Edward Lane foi o pai do Edward Lane, que fundou o IBEL em 1934, ali em Patrocínio, Minas Gerais. Em 1859, como eu falei, a PCUSA enviou Simonton, Ashbel Green Simonton, para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, e a IPB adotou essa data como o início do presbiterianismo no Brasil. A primeira igreja mesmo foi fundada no dia 12 de janeiro de 1862, com os dois primeiros batismos de pessoas que viviam aqui no Brasil. Mas a IPB adotou essa data por ser a data da chegada de Simonton aqui no Brasil. 1869, aqui nós temos uma foto do Edward Lane, que veio para o Brasil, se estabeleceu ali em Campinas, em 1869. Isso quer dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é fruto do trabalho de duas igrejas, duas denominações presbiterianas aqui. Como lá nos Estados Unidos era só uma, e foi exatamente na época de Simonton que ela se dividiu, eles acharam por bem que aqui no Brasil eles deveriam trabalhar juntos. E aí, em 1888, criou-se o Sínodo Brasileiro, que foi uma junção do trabalho das duas igrejas norte-americanas aqui no Brasil, a PCUSA e a PCUS. Aqui no Brasil, a junção do trabalho das duas denominações formou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1910, a Igreja Presbiteriana do Brasil cria a sua Assembleia Geral, e ao criar a sua Assembleia Geral, ela se torna uma igreja autônoma e independente da sua mãe norte-americana. Quando se formou o Sínodo é apenas uma das composições da igreja. Então, todos os anos, quando a Igreja dos Estados Unidos tinha uma Assembleia Geral, a Igreja Brasileira tinha que enviar pelo menos 2 delegados para participar dessa reunião lá. Com a formação da Assembleia Geral em 1910, a IPB não tem mais a obrigação de enviar delegados para a Assembleia Geral da Igreja dos Estados Unidos, porque ela se tornou uma igreja independente, eclesiasticamente falando. Porque financeiramente falando, a IPB ainda vai depender da ajuda dos dólares norte-americanos até o início da década de 1980. Uma outra data importante na história da IPB é o ano de 1937, que foi quando a IPB fez uma reforma no seu sistema, fez uma revisão no seu sistema de governo e mudou várias nomenclaturas. Até 1937, a principal reunião da IPB se chamava Assembleia Geral. A partir de 1937, passou a chamar-se Supremo Concílio. Muitos veem nisso uma influência do sistema de governo presidencialista dentro da forma de governo da Igreja Presbiteriana. A nomenclatura Assembleia Geral ela tem uma conceituação muito mais parecida com o parlamentarismo do que com o presidencialismo. Já essa nomenclatura Supremo Concílio e algumas mudanças que foram feitas, algumas revisões que foram feitas no
na Constituição da IPB, nessa época, aproximaram o sistema de governo da nossa igreja muito mais do presidencialismo. Tendo visto isso, exatamente nessa época da década de 30 que o presbiterianismo chegou com mais força em Goiás. O primeiro missionário que esteve aqui em Goiás da IPB foi o missionário reverendo John Boyle, em 1884. Ele veio em busca de uma família que havia adquirido uma Bíblia em Paracatu, Minas Gerais, e essa Bíblia tinha sido adquirida de um tropeiro que vendia Bíblias, um colportor que vendia Bíblias de casa em casa. Ele adquiriu uma Bíblia ali por volta de 1861 e ficou 16 anos sem frequentar as missas católicas, somente lendo a Bíblia com a sua família em casa. Quando John Boyle ouviu falar deste homem, eu não encontrei nenhum dado histórico que menciona o nome dele. Quando John Boyle ouviu falar deste homem, ele veio para Goiás à procura dessa família e encontrou em Lusiânia, que naquela época se chamava Santa Luzia, em 1884. Batizou a família, criou o primeiro núcleo presbiteriano aqui em Goiás e já abriu uma congregação em Formosa, ali perto de Brasília, que era um ramo dessa família que morava naquela localidade. Depois, Boyle esteve em Goiás, ele esteve em 84, 86, ele esteve em 89 e estava planejando voltar aqui mais uma vez quando ele faleceu em 1892. E então o trabalho presbiteriano de Goiás ficou sem assistência um período. Em 1893, um ano depois da morte de Boyle, o pastor da igreja do Rio de Janeiro veio a Goiás e organizou a igreja de Santa Luzia e colocou um pastor lá. Então, assim segue. Em 1903, a IPB teve um cisma, separou-se da chamada Igreja Presbiteriana Independente, e a Igreja Presbiteriana de Santa Luzia foi com os independentes, separando-se da IPB. Goiás ficou sem presença da IPB de 1903 até 1914. Em 1905, um missionário diz: nós precisamos mandar um missionário para Goiás. E alguém respondeu: o que você vai fazer lá? Lá só tem mato e cobra. Era o que as pessoas falavam de Goiás naquela época, que só tem mato e cobra. Então, não enviaram ninguém. Mas em 1914, uma família mudou-se de Araguari para Pouso Alto, que hoje é Piracanjuba, e em 1915, o novo pastor da igreja de Araguari, o reverendo Teodomiro Emerick, tornou essa família que se reunia, que ele dava assistência para ela ali em Pouso Alto, uma congregação, um ponto de pregação. Em outubro de 1914, a Igreja Presbiteriana de Piracanjuba completou 100 anos de fundação. Em 2014, Deus me deu o privilégio de pregar nas comemorações dos 100 anos de fundação da Igreja de Piracanjuba. Em 1927, foi fundada a Igreja de Planaltina pelo reverendo Franklin Graham. Em 1930, missionários norte-americanos, não me lembro se foi o Raymond Ludovic ou Pittman, foram a Jataí e fundaram uma congregação ali em Jataí. Em 1935, fundou-se então a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que naquela época se chamava Igreja Cristã Presbiteriana de Goiânia. E em 1946, a primeira igreja, que ainda era uma congregação, um trabalho missionário da Missão Oeste do Brasil, fundou o trabalho na região da Vila Nova, do qual surgiu a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Num outro dia, eu posso dar uma aula mais detalhada a respeito da chegada do presbiterianismo em Goiás. Mas andando um pouquinho para frente, algumas posturas eclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil são importantes para que aquelas pessoas que querem se tornar presbiterianos ou viver a sua fé dentro do contexto e conforme a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil precisam saber. Primeiro, nós temos que dizer com todas as letras que nós somos uma igreja cristã, que nós cremos
que a nossa igreja está fundada na doutrina dos apóstolos e profetas, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Para que uma igreja se declare cristã, ela precisa ter 4 características fundamentais. Primeiro, ela tem que ser bíblica. Ela precisa acreditar, ela precisa crer que a Bíblia Sagrada é a sua única regra de fé e conduta e que a Bíblia Sagrada é um livro diferenciado dos demais livros que nós conhecemos por aí. Nós cremos na inspiração, na inerrância e na infabilidade das Escrituras. Nós cremos que a origem das Escrituras é a mente de Deus, ela é inspirada por Deus. Nós cremos que o conteúdo das Escrituras, uma vez sendo inspirado por Deus, é inerrante. Não há erro no que diz respeito ao ensino moral, às verdades, inclusive as verdades históricas que são anunciadas nas Escrituras. Só para os irmãos terem uma ideia, até 1871 não havia nenhum dado sequer ou livro ou documento que se conhecia que comprovava a afirmação bíblica de Isaías de que o rei da Assíria, na época do exílio de Israel, era Sargão. Isaías diz, na época tal veio Sargão e levou todo mundo embora para a Síria. Então muitas pessoas diziam que a Bíblia tinha incorreções históricas, até que em 1871 um arqueólogo não profissional resolveu fazer escavações ali na região do Iraque, nas ruínas da cidade de Nínive, e ele, nas suas escavações, deu de cara com um trono. Esse trono tinha várias inscrições ao redor dele, e as inscrições eram de um tal rei chamado Sargão II, ou Sargão II. E lá menciona a invasão de Israel e tudo mais. Abrindo a escavação ao redor, descobriu-se um grande palácio e o grande poder que esse rei teve e exerceu na história. Daí para frente, vários documentos foram desenterrados. Mas até 1871 dizia que a Bíblia estava errada, que a história estava equivocada, e as escavações arqueológicas comprovaram que a escritura estava certa. Nós não precisamos da arqueologia para provar que a Bíblia está certa, mas a arqueologia, cada vez que ela vai desenterrando coisas, as coisas que elas vão desenterrando mostram a veracidade da Escritura. Uma igreja, para ser cristã, tem que ser bíblica, alinhada com as Escrituras. Ela precisa ser apostólica, não no sentido dos novos apóstolos que estão fundando igrejas por aí, dizendo que eles são apóstolos, mas apostólica no sentido de que ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos que seguiram Jesus. Existe um conceito cristão chamado apostolicidade. A apostolicidade é aplicada no que diz respeito ao reconhecimento da inspiração das Escrituras e também no reconhecimento da fundação ou na base estrutural de uma igreja cristã. A apostolicidade diz que nenhum livro da Bíblia reconhecidamente inspirado, ele é reconhecido porque foi qualquer um que escreveu. Não, tem que ter sido algum apóstolo ou alguém ligado diretamente ao apóstolo para ter escrito, então, ser reconhecido. Mateus e João eram apóstolos, então seus evangelhos são reconhecidos porque eles eram apóstolos. Agora, Lucas, ele não era apóstolo, mas ele andou com Paulo, que era apóstolo. E Marcos andou com Paulo e andou com Pedro, que eram apóstolos. Então, o conceito da apostolicidade os pega. Então, uma igreja, para ser cristã, ela precisa ser baseada nesse conceito de apostolicidade, que os livros da Escritura, eles têm a sua origem em Deus, foi escrito por gente que andou com Deus e que andou com Jesus, ou com aqueles que andaram diretamente com Jesus. Nós somos apostólicos nesse sentido, não no sentido de que acreditamos nessas novas revelações que os novos apóstolos têm utilizado para manter os seus impérios midiáticos e de igrejas particulares que vão ser passadas de família para família, como tem acontecido nesses últimos anos. A igreja tem que ser universal no sentido de que ela está presente no mundo todo. A igreja cristã e o evangelho cristão está presente no mundo todo. Então nós cremos que fazemos parte dessa comunhão mundial daqueles que entregaram as suas vidas pessoalmente a Jesus. E é una.
Nós cremos em uma única igreja, embora sejamos uma denominação presbiteriana, nós temos a plena convicção de que os salvos não são somente os presbiterianos. Salvos são todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessam a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é bíblica porque crê na inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras. Ela é apostólica porque está comprometida com a doutrina e o ensinamento dos apóstolos que seguiram Jesus. É universal porque ela crê fazer parte dessa comunhão mundial de todos aqueles que creem em Jesus. E é una porque cremos que, embora tenhamos pontos de vista diferentes e até divergentes em algumas questões relacionadas à doutrina, nós cremos em uníssono com todas as igrejas cristãs que o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor. A igreja presbiteriana, nós confiamos na supremacia da revelação de Deus por meio da Bíblia em Jesus Cristo. Como eu falei, nós cremos que Deus revela a sua vontade e a sua palavra nas Escrituras, que a Bíblia não é um livro comum, mas é um livro de Deus para nós. E nós pregamos que a Bíblia é a única regra de fé e de conduta moral, conduta social do cristão na sociedade. Nós proclamamos a Cristo como o único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por atos justos que nós praticamos, mas pelos atos justos de Deus na nossa redenção por meio de Jesus Cristo na cruz. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9 e 10. Proclamamos que Jesus Cristo é a única pedra angular e cabeça da igreja. Essa gravura aqui do lado mostra qual que é o conceito da pedra angular. A pedra de esquina, aquela que é a principal pedra do alicerce de uma construção. Ou num arco, aquela pedra que dá equilíbrio para o arco. O arco só permanece em pé quando essa pedra, a pedra angular, é colocada no ângulo. E então ele dá sustentação para tudo que é construído, inclusive o peso que vem de cima. Cristo é aquela pedra mais importante, a pedra fundamental, a pedra que é colocada no ângulo e que dá sustentação para todas as coisas. E isso nós podemos ler em Efésios 2:20, é o fundamento dos apóstolos. Cristo é a pedra angular, 1 Pedro 2:4, aquele que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. A pedra angular é Cristo. Nós cremos que Pedro não é a pedra fundamental da igreja. A confissão de Pedro é a pedra fundamental da igreja. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra angular é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Paulo diz isso com todas as letras, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Nós não podemos construir nenhuma igreja a não ser naquele fundamento que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Igreja que não serve a Cristo em primeiro lugar não pode ser denominada igreja cristã. Nós presbiterianos cremos que Cristo é o fundamento e a razão de ser de tudo, absolutamente tudo que nós fazemos na igreja. Nós proclamamos que todo ser humano é pecador e carente da graça salvadora e santificadora de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem, e não alcançaram, e foram destituídos
da glória de Deus. Essas três expressões, carecer, não alcançar e ser destituído, são três traduções diferentes da palavra grega que está ali em Romanos 3:23. O que quer dizer a nossa pecaminosidade? Quer dizer que nós perdemos a glória de Deus quando Adão foi expulso da presença de Deus. Quer dizer que nós não alcançamos a glória de Deus pelas nossas próprias obras e que nós carecemos, nós necessitamos da glória de Deus nas nossas vidas. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado é o salário das nossas obras, e aí o salário disso é a morte. Mas a salvação é um dom de graça que é dado unicamente por meio de Jesus. Nós proclamamos que somente por meio da ação de Deus nas nossas vidas, a sua ação redentora de Cristo, podemos ser reconciliados com Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, e capítulo 6, versículo 3. Proclamamos o convite de Cristo às pessoas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não a igreja, mas Jesus Cristo, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e eu sou manso de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós convidamos as pessoas a virem a Cristo e, vindo a Cristo, comungar conosco, uma vez que estamos seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Nós cremos e proclamamos o credo apostólico. Embora nós o recitemos poucas vezes na igreja, nós cremos que o que está exposto aqui nesse credo, que é um dos credos mais antigos da igreja, representa e reflete aquilo que nós cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos no juízo final. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, na igreja que está esparramada pelo mundo todo, na comunhão dos santos, ou seja, na comunhão de uma igreja local, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Dizer essas afirmações é dizer naquilo que nós cremos no fundamento, na base. Se você ler as Institutas de Calvino com um pouco mais de atenção, vai perceber que toda a estrutura daquele livro de 2.000 páginas segue a estrutura do credo. Primeiro Calvino fala sobre o Pai, depois Calvino fala sobre o Filho, depois ele fala sobre o Espírito, fala sobre a Igreja e essas coisas todas. E poucas pessoas têm noção a respeito disso. Calvino está comentando o credo para auxiliar aquelas pessoas que estão crendo a andar na vida piedosa. Andando um pouquinho mais, nós cremos e proclamamos as principais confissões de fé reformadas. Aqui tem uma gravura da Confissão de Fé de Westminster. Nós não cremos que as confissões de fé são palavra de Deus. São livros falíveis, mas nós cremos que elas são modelos e resumos apropriados da doutrina cristã que nós cremos e proclamamos. As confissões de fé são como que cercas para ajudar a gente a saber até onde a gente pode proclamar a nossa fé sem sair de dentro do cristianismo. Então, as confissões de fé não são camisas de força para obliterar, esconder, tapear, enganar a fé. Não, elas são cercas para mostrar para a gente os limites máximos e mínimos que nós podemos manter de uma sinceridade cristã sem a contaminação com doutrinas humanas que atrapalham. Isso não quer dizer que nós creiamos em infabilidade da confissão de fé. Não.
elas podem ser reformadas, mas cremos que são documentos históricos importantes e nós os adotamos como símbolos da nossa fé, como resumos daquilo que nós cremos e proclamamos para a sociedade. Nós anunciamos e proclamamos os 5 solas da reforma: sola scriptura, somente a escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo gloria, somente a Deus glória. Nós cremos e proclamamos aquilo que ficou na história conhecido como o TULIP, ou os 5 pontos do calvinismo. Nós cremos na total depravação, que o homem sem Deus ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de viver uma vida moral plenamente apropriada para o céu. Nós não cremos que a total depravação quer dizer que todo homem é totalmente ruim, mau, sexualmente transviado e essas coisas horríveis que a gente vê em várias pessoas, e às vezes nem tudo junto numa só pessoa, mas nós cremos que por total depravação que o homem está completamente contaminado pela rebeldia e inimizade com Deus, e todas as faculdades do homem, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções estão manchadas, estão sujas pela presença e ação do pecado na sua vida. Isso não quer dizer que cremos que todo homem e toda mulher é o pior que todo homem e toda mulher pode ser. Não, tem muita gente boa por aí. Mas tem muita gente boa fazendo coisa boa com motivação ruim. Por exemplo, faz obra de caridade para se tornar pessoa conhecida, famosa e cheia de sucesso, ou simplesmente para fazer um desencargo de consciência e coisas que tais. Há bondade nas pessoas fora do Evangelho. O que nós queremos dizer é que essa bondade, essa honestidade, essa justiça própria que muitas pessoas manifestam, às vezes até melhor grau do que os cristãos, não é suficiente para salvá-los. É isso que nós queremos dizer com total depravação. Nós cremos numa eleição incondicional, que a salvação não partiu de uma escolha particular nossa, mas partiu e teve a sua iniciativa numa escolha e numa determinação do próprio Deus. É Deus quem nos elege para Ele, não somos nós que elegemos Deus para nós em primeiro lugar. Nós escolhemos Deus porque Ele nos escolheu para Ele primeiro. Então Ele muda o nosso coração, nós o recebemos e passamos a servi-lo. Nós cremos numa expiação limitada. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pela sua igreja, pelos seus eleitos. Eu, você, nós não sabemos quem são, quais são e onde estão todos os eleitos. Mas Deus sabe, porque Deus os elegeu. Então Deus nos mandou e nos enviou para buscar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Nosso único papel é falar de Jesus Cristo para as pessoas, mas é Deus quem, na sua ação milagrosa, sobrenatural, converte o coração daqueles e daquelas que Ele mesmo escolheu. A doutrina da eleição, da expiação limitada, não torna o coração de nós presbiterianos arrogantes e soberbos, embora tenha muito presbiteriano por aí que é arrogante e soberbo porque não crê adequadamente nessa doutrina. Essa doutrina nos torna primeiramente humildes, porque ela nos humilha na presença de Deus, dizendo que Deus não viu nada em nós que permitisse que Ele fizesse alguma coisa por nós. Pelo contrário, tudo que Deus fez por nós foi por coisas dele, da glória dele, da graça dele, da livre santidade dele. Nós fomos escolhidos por ele. Então não tem arrogância, não tem soberba, tem aquele sentimento de gratidão porque Deus nos alcançou. Nós não temos que dar explicação a ninguém por conta disso, porque nós simplesmente cremos naquilo que está revelado nas Escrituras. O que nós precisamos fazer é, numa postura de humildade e santidade, viver o Evangelho que Deus nos deu e testemunhar da sua graça para as outras pessoas, para que, do meio dessas pessoas perdidas sem Deus, aqueles que pertencem a Deus se levantem e venham caminhar conosco na direção da terra prometida.
Nós cremos numa graça irresistível. Quando Deus resolve salvar, ninguém resiste. Paulo resistiu até se encontrar pessoalmente com Jesus na estrada de Damasco. Samuel não conhecia Deus até que Deus veio chamá-lo numa madrugada de noite, enquanto ele dormia. Mateus trabalhava tranquilamente, enganando e cobrando impostos exorbitantes do povo lá na coletoria de Cafarnaum, quando Jesus passou e disse: "Vem, segue-me". E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu. Pedro era um trabalhador honesto do ramo da pesca. Ele, João, André, Tiago viviam a vida pescando peixes ali no mar da Galiléia, até que Jesus diz: "Venham e sigam-me". E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A graça é irresistível. Quando Deus resolve salvar, a gente pode fugir, correr e se esconder, mas ele nos encontra. John Newton era um vendedor de escravos e tentou fugir de Deus, e a história diz que seu navio afundou, seu comércio pegou fogo, até o dia que ele se rendeu a Deus e ele se tornou um dos grandes pastores da história da igreja. Isso não quer dizer que todo mundo que vai ser escolhido e chamado por Deus tem que se tornar pastor, missionário ou evangelista. Samuel Rutherford, quando tinha 16, 17 anos, chegou diante de John Newton, esse mesmo camarada que eu contei a história, e disse: "Eu quero ser pastor". E John Newton: "De jeito nenhum, Deus quer que você seja político". Isso mesmo, político. E Samuel Rutherford dedicou a sua vida pública, ele morreu com 90 anos de idade. Desde os 17 anos, a sua bandeira foi libertar os escravos da Inglaterra. E ele tomou várias posturas, escreveu livros, fez documentos, foi um político ativo e um dos principais políticos que levaram a Inglaterra a abolir a escravidão em 1834. E aí, a partir da Inglaterra, o mundo todo começou a libertar seus escravos, e a escravidão, como era praticada naquela época, sumiu. Hoje nós precisamos que Deus levante no nosso meio novos políticos que se levantem contra a escravidão do modelo econômico, da escravidão do modelo cultural, da escravidão do modelo de sociedade, da moda, da cultura, que nos escraviza e que usa da economia, da política e até mesmo da religião para poder se sobrepor e oprimir e escravizar as pessoas. Deus precisa levantar no nosso meio homens, mulheres que sejam políticos, que sirvam conscientemente a Deus em tudo que fizerem. Nós não temos que orar para que Deus nos livre dessa praga. Nós temos que orar que Deus levante no nosso meio homens e mulheres que estejam dispostos a gastar a sua vida para servi-lo. E isso acontece quando nós não resistimos à graça de Deus que nos chama para pertencermos a eles. Um para serem pastores e missionários, outros para serem advogados e médicos, outros para serem donas de casa, homens que trabalham no comércio, trabalhadores autônomos, artistas, gente de todo jeito, de toda vocação, que tem a sua mente, a sua alma, o seu coração alcançado por uma graça que ele não consegue explicar, mas que queima no seu peito, no seu coração para servir a Deus. E nós cremos e pregamos a perseverança dos santos, que aqueles que Deus escolheu não se perderão mais. Eles serão preservados, eles serão protegidos, eles serão cuidados e eles crescerão no conhecimento e na graça de Deus dia a dia na sua vida. Nós somos uma igreja participativa e cooperadora com demais igrejas verdadeiramente cristãs. Nós, presbiterianos, somos abertos a participar de projetos de outras igrejas para a glória de Deus e para o enriquecimento do evangelho na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. De todas as igrejas evangélicas que temos por aí, a IPB é uma das igrejas mais participativas. Tem muito apóstolo por aí que faz programa de televisão que se sustenta com donativo de presbiteriano, que deixa de dar dízimo na sua igreja para mandar oferta para esses camaradas aí
que nem sempre pregam o evangelho com retidão. Olha lá na contabilidade deles e você verá gente presbiteriana mandando dinheiro para R.R. Soares e Companhia Limitada. Paciência, o que fazer? Nós somos um povo participativo. Nós cremos que estamos pregando a verdade do evangelho e cremos que, embora tenhamos no nosso sistema de governo, nós não dominamos e nem controlamos a consciência das pessoas. Cada um serve a Deus com a sua consciência voluntariamente porque se entregou a Cristo e se for da graça de dele no meio dos presbiterianos, por que não? Nós também somos filhos de Deus. E já que eu falei em governo da igreja, como que é a estrutura da igreja presbiteriana do Brasil? Ora, a autoridade suprema da IPB é Cristo e as Escrituras, única regra de fé e conduta. O sistema de governo da IPB é centralizado na figura do presbítero ou do presbitério, que é o sistema representativo. Não sei se você sabe, mas o sistema de governo republicano ele é inspirado no sistema representativo de governo das igrejas presbiterianas. Começou com a igreja de Calvino e com o sistema presbiteriano. Então, a primeira grande democracia do mundo, os Estados Unidos, se inspirou na forma de governo dos presbiterianos para criar o seu sistema de governo e depois muitas outras nações seguiram os Estados Unidos nesse sistema de governo. Genebra já era assim há muito tempo. E existem teses, mais teses, dissertações e mais dissertações escritas sobre essa questão. O nosso sistema de governo é representativo. Nós cremos que os nossos líderes, eles devem ser eleitos pela comunidade, pela igreja. Então, os presbíteros, que são pastores, junto com os pastores, devem ser eleitos pela própria igreja. Os diáconos devem ser eleitos pela própria igreja. Os líderes da igreja devem ser eleitos pela própria igreja e não simplesmente nomeados e escolhidos como é no sistema episcopal. Nós ficamos com o pé atrás quando pastores e líderes não querem permitir que a igreja escolha os seus representantes, mas eles querem escolher. Nós cremos que, no geral, é claro que não nas escalas mais internas e peculiares da igreja, mas naquilo que mostra a igreja local e a igreja como denominação lá fora, todos os seus representantes precisam ser eleitos. Inclusive os pastores precisam ser eleitos pela própria igreja. O governo administrativo da IPB ele é regido pelo Manual Presbiteriano, que aí tem uma fotografia dele para você conhecer. Esse manual tem a Constituição, que nós chamamos de CI, tem o Código de Disciplina, que nós chamamos de CD, e tem os princípios de liturgia, que nós chamamos de PL, e tudo dentro desse livrinho que nós chamamos de Manual Presbiteriano. A gente brincava no seminário que o Manual Presbiteriano é o livro da quarta revelação. O primeiro é a Bíblia, a segunda é a confissão de fé, a terceira são os nossos credos, e a quarta revelação, o Manuel Presbiteriano, o Manuel Presbiteriano. Mas isso era uma brincadeira. O Manual Presbiteriano ele existe para a administração coerente da igreja. Nós cremos que o nosso sistema de governo ele é baseado fundamentalmente nas Escrituras. Os principais pilares do sistema de governo presbiteriano está baseado nas Escrituras, mas algumas peculiaridades que a Bíblia não revela como deve ser feito, nós cremos que o bom senso e o aconselhamento, a reunião dos concílios determina essas questões. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos celebrar a ceia com regularidade. Mas não diz exatamente como. Que regularidade é essa? Todo domingo? Então a gente celebra uma vez por mês. A Bíblia não diz como deve ser a distribuição dos elementos da Santa Ceia. Os membros vêm buscar na mesa, os presbíteros vão levar nos bancos. Então essas peculiaridades
Nós cremos que o bom senso, a ordem do culto, nos dá a permissão de fazer, mas o fundamental, a estrutura, a espinha dorsal, nós cremos que ela é baseada nas Escrituras. Então, a Constituição fala a respeito de como, por exemplo, fazer a transferência de um membro de uma igreja para outra igreja. Se você frequenta a Vila Nova e você, de repente, se muda lá para Aparecida de Goiânia e resolve frequentar uma igreja em Aparecida de Goiânia, como que você vai deixar de ser membro da Vila Nova e se tornar membro da Igreja Presbiteriana Cidade Livre, por exemplo? Ora, a transferência é feita de conselho para conselho. A Constituição orienta que o membro deve procurar o pastor ou um presbítero e autorizar que a sua transferência seja pedida. A Constituição trata dessas coisas. Como que se organiza uma igreja, como que se planta uma igreja, como que quem deve governar, qual o número de presbíteros mínimos para uma igreja. Isso está na Constituição e é importante que cada membro a conheça para saber como se comportar. O Código de Disciplina fala a respeito de como disciplinar um membro que o seu pecado se tornou público e tem trazido vexame e vergonha para o Evangelho. Então lá instrui. E há várias instruções para que o membro seja ouvido, que haja prova suficiente, que não seja ouvido, ninguém seja disciplinado com base em fofoca, com falta de provas, a pessoa tem direito de se defender. Agora, tem todo um procedimento que precisa ser feito para que haja justiça e não haja coisas pecaminosas sendo tratadas na igreja. E os princípios de liturgia, eles dão não regras rígidas, mas princípios de como que o culto deve ser feito, como que um casamento deve ser celebrado, como que o batismo de uma criança, de um adulto deve ser realizado. Quando a gente constrói um templo, como consagra esse templo para a glória de Deus. Então, são princípios que norteiam a vida da igreja, mas que não necessariamente dizem respeito a picuinhas de como deve ser cada momento da nossa adoração, do nosso serviço a Deus. São princípios gerais. Como que é, então, a estrutura da igreja, olhando a questão do grande, da igreja como um grande? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o Supremo Concílio, eu coloquei aqui a sarça da IPB. O Supremo Concílio ele é sustentado por sínodos. Nós temos mais de 80 sínodos na IPB hoje. A estrutura dos sínodos é sustentada pelos presbitérios e tudo isso é sustentado pelas igrejas locais. Um presbitério só pode ser organizado quando numa região tiver um mínimo de 4 igrejas presbiterianas para compor um presbitério. Aqui em Goiânia nós temos vários presbitérios. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova, ela faz parte do Presbitério Leste, que eu coloquei aqui a sua logomarca, o PLGN. Mas nós temos o Presbitério de Goiânia, que é o presbitério mais antigo, a primeira igreja faz parte dele. Nós temos o Presbitério Sudoeste de Goiânia, do qual a igreja de Campinas faz parte dele. Nós temos o Presbitério Metropolitano, do qual a Igreja Presbiteriana Maranata faz parte dele. Nós temos o Presbitério Sul de Goiânia, do qual a Igreja do Jardim Goiás, da qual eu vim para Vila Nova, faz parte dele. Nós temos o Presbitério Oeste de Goiânia, a segunda igreja faz parte dele. E esses presbitérios reunidos, no mínimo de 3, formam um sínodo. O nosso sínodo é o Sínodo Brasil Central, que compreende todos os presbitérios de Goiânia e algumas igrejas da região, incluindo as igrejas de Anápolis, subindo até ali a região de Itapuranga, descendo até a região de Caldas Novas, indo até a região de Bela Vista, aqui para o lado leste, e oeste, aqui na região da BR, que sobe em direção a Goiás Velho. Esse é o Sínodo Brasil Central. Para que um sínodo seja formado, é necessário, no mínimo, 3 presbitérios. O nosso sínodo já está quase a ponto de se desdobrar, porque nós estamos com 7 presbitérios na sua composição. Quando ele tiver 9 presbitérios, nós podemos formar 2 sínodos com tranquilidade, né? E
Isso está sendo estudado. Então, a igreja de Vila Nova faz parte de um grupo de igrejas que formam um presbitério. Nosso presbitério é o Presbitério Leste de Goiânia. O Presbitério Leste de Goiânia, junto com outros 3 presbitérios, hoje são 7, formam o Sínodo do Brasil Central, e todos os sínodos fazem parte do Supremo Concílio. Tudo isso é baseado na estrutura de concílios. Então, o menor concílio e o principal concílio da IPB é o Conselho da Igreja. O Conselho da Igreja tem suas reuniões conforme o pastor, como presidente, convoca uma agenda que o próprio conselho determina, e o conselho ele tem as suas reuniões privativas, porque trata com questões locais muito pessoais, então as suas decisões são privativas, as suas reuniões não são abertas ao público. Agora, do presbitério para cima, todas as reuniões elas são públicas, tendo momentos que podem ser privativos, quando uma disciplina é feita, quando um exame de um candidato é realizado. Então, se algum dia você quiser ir a uma igreja do presbitério, você pode ir, você pode assistir os trabalhos, até o momento em que o presidente da reunião diga que haverá uma sessão interlocutória ou privativa, e aí você precisará se retirar no momento dessa interlocução. Por que é assim? Para resguardar a transparência da igreja. As reuniões do Sínodo são abertas, as reuniões do Supremo Concílio são abertas. As reuniões do Supremo Concílio, elas são inclusive transmitidas pela internet, a não ser quando há uma interlocução e uma sessão privativa, conforme o que está escrito no regimento da igreja. Mas qualquer um pode assistir às reuniões in loco. O presbitério se reúne todos os anos. O sínodo se reúne de 2 em 2 anos nos anos ímpares, e o Supremo Concílio se reúne de 4 em 4 anos, ou quando é convocado extraordinariamente, mas ele se reúne de 4 em 4 anos nos anos pares. Nós estamos em 2020, mas não teremos uma reunião do Supremo Concílio agora, porque tivemos uma 2 anos atrás, em 2018. A próxima reunião do Supremo Concílio será em 2022. O Supremo Concílio tem uma reunião anual da Comissão Executiva. A Comissão Executiva é formada pela diretoria do Supremo Concílio, que são 9 pessoas, mas todos os presidentes de sínodos e os representantes das autarquias da IPB, empresas ou ramos da agências da IPB, que ela nomeia seus líderes. Um exemplo de uma empresa, o Mackenzie. O Mackenzie é uma autarquia da IPB, então o seu presidente tem assento na comissão executiva, ele não tem direito a voto, mas ele tem assento lá para participar. Quem tem direito a voto é só os presidentes de sínodo. Para um presbitério se formar, cada igreja envia um presbítero e os seus pastores. Para um sínodo se reunir, cada presbitério envia 3 pastores e 3 presbíteros. Para o Supremo Concílio se reunir, não são representações do sínodo, mas são representações do presbitério. 2 presbíteros e 2 pastores para cada presbitério que tenha até 2.000 membros. Depois disso, quando um presbitério chega a ter 4.000 membros e então ele pode enviar mais um presbítero e mais um pastor. Mas é para cada grupo de 2.000 membros. Então, quando um presbitério tem 2.000 membros e até 2.000 membros, ele envia 2 pastores e 2 presbíteros. Quando esse presbitério dobra de tamanho, ele passa a ter 4.000 membros nas suas igrejas, ele passa a ter o direito de enviar mais um pastor e mais um presbítero. Esse é o sistema representativo de governo da nossa denominação. Como eu disse lá no começo do curso, você não é obrigado a se tornar membro da igreja porque se matriculou nessa classe. Mas essa classe ela é um requisito para que você, tendo tomado a sua decisão de se tornar membro de uma igreja presbiteriana, você faça conscientemente, livremente e sabendo em qual é o barco que você está entrando no que diz respeito aos fundamentos da sua doutrina. Existem muito mais coisas que a gente pode ensinar, aprofundar,
mas essa classe a gente não tem esse tempo todo para isso. Terminando esse nosso curso de 20 aulas, a aula de número 20 é uma provinha que eu preparei para que você que assistiu e leu a nossa apostila possa respondê-la. Ela já está na apostila de quem recebeu. Eu vou postar no grupo Fundamentos da Fé da nossa igreja para você responder a essa provinha e enviar no meu WhatsApp para eu corrigir. Depois disso, o conselho da igreja marcará uma entrevista com você, a fim de você que está vindo de outra igreja seja recebido como membro, sem necessariamente passar pelo batismo, e você que foi convertido e entregou-se a sua vida a Cristo recentemente, já sendo jovem ou adulto, possa ser batizado e fazer a sua pública profissão de fé. E você que nasceu numa família da igreja, foi criado na igreja desde pequenininho, foi batizado lá na infância, possa agora fazer a sua pública profissão de fé e assim receber o seu direito e a liberdade de participar da celebração da ceia do Senhor e outros privilégios internos da vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero agradecer a todos que participaram fielmente desse curso. Que Deus os abençoe e prepara aí para fazer a prova. A prova ela é de consulta, você não tem que fazer decorar, não, você vai lá e consulta e manda para mim, a gente vai corrigir junto essa questão. Estamos fechando essa turma, vamos receber membros dela. Em agosto nós abriremos uma nova turma. Se você que frequenta a Igreja de Vila Nova ou está aqui nas imediações e quer se tornar membro de uma igreja presbiteriana do Brasil, a Vila Nova está aberta para recebê-lo. Nos procure, faça sua matrícula e a partir do primeiro ou segundo domingo de agosto estaremos começando uma nova turma. Tenha um domingo de paz. Deus te abençoe.